Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar entrando na tua casa, né? Você que participou de alguma assembleia diocesana ou você mesmo que adquiriu meu material pela meus canais de rede social ou até mesmo presencialmente comigo. Esse ano, né, eu sou o professor Bruno Tamancoldi, esse ano vamos refletir de uma maneira bem sistemática sobre o ano do laicato, tá? Sobre como o leigo é verdadeiramente partícipe da igreja, do munus evangélico de nosso Senhor Jesus Cristo. O que seria esse munus evangélico? O munus de salvação. A missão da igreja é a missão do leigo, tá? Então é isso que nós vamos falar nessa assembleia e também você que adquiriu esse CD, nós vamos dividir esse ano do laicato que é riquíssimo, né? Que começou agora no dia 25 do 11 de 2017 vai até 25 do 11 de 2018, né? Com o tema Cristãos leigos e leigas sujeitos na igreja em saída a serviço do reino, né? Essa terminologia igreja em saída, nós trabalhamos um pouco no documento também 107, né, que é a Iniciação à Vida Cristã Itinerário para formar discípulos e missionários, né, é a famosa adjente lá do Vaticano II, em saída, né, que vai ao encontro. Então, dessa igreja em saída, serviço do reino. E o lema que a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil propôs para o documento 105 é Sal da Terra e Luz do Mundo, lá em Mateus 5, 13 e 14, que é um prolongamento do sermão da montanha. Deixa eu falar um pouquinho de mim. Você que adquiriu esse material pelos meus canais de internet ou também alguém te emprestou ou você adquiriu também pela internet. Eu sou o professor Bruno Tamancoldi, tenho 37 anos. Minha formação é em História, né? Sou professor de História na Universidade Católica de Petrópolis atualmente e também em escolas da rede privada do município de Petrópolis. Tenho pós-graduação em Teologia Fundamental, né, Relações entre Fé e Razão. Tenho mestrado em Educação, aqui também pela Universidade Católica de Petrópolis. Atualmente sou doutorando em Educação, né, falando um pouco sobre História da Educação em Petrópolis do século XIX. Apesar do meu doutorado estar um pouquinho parado, mas eu pretendo retomá-lo o quanto antes, né? Eu sou o pai do João Vitor, né, que tem 10 anos, casado com a Santa Rafaela Tamancoldi e sou flamenguista. Tá? Então um pouquinho da minha desculpa, do meu currículo, né? E as coisas que eu faço na igreja católica. Eu sempre me apresento da seguinte forma: sou catequista, tá? Infelizmente, às vezes na igreja a gente tem que ter nome e sobrenome, né? Então, fulano de tal que participa do movimento tal, fulano de tal do movimento tal. Eu sou catequista, católico e catequista, tá? Então tenho turmas de catequese na Universidade Católica de Petrópolis, Sacramento de Iniciação Cristã para os Universitários, juntamente com a Pastoral Universitária. Essa aí foi minha turma do ano passado, que foram receber o sacramento da Crisma em novembro de 2017. Né? Tá aí a Cíntia, a Ana Clara e o David, que receberam o sacramento da Crisma no passado. Uma honra muito grande poder participar e partilhar isso com eles, tá? Faço formação em História da Igreja, aqui na Diocese de Petrópolis e em outras dioceses. Trabalho, como você está percebendo, com consultoria técnica nessa área, tá? Essa é uma turma de História do Cristianismo que eu tenho aqui na Diocese, tá? Essa aqui é uma turma também de História do Cristianismo que eu tenho dentro da Diocese, mas em Teresópolis, uma cidade próxima aqui da sede da Diocese. Trabalho também com pós-graduação em História do Cristianismo. Essa galera bonita aí é da turma que está se formando agora, vai se formar agora em fevereiro de 2018, tá? Também dou consultoria em catequese, tá? Essa aí foi uma consultoria para o Colégio São Paulo, que é um colégio lá de Teresópolis, da Diocese de Petrópolis. Tem um programa na Rádio Imperial de Petrópolis, que é a rádio da Diocese de Petrópolis também, e dou assessoria técnica também em História da Igreja, em Eclesiologia e em documentos eclesiásticos. É por isso que eu estou falando desse documento, que é o documento 105 da CNBB, Cristãos Leigos e Leigas na Igreja e na Sociedade, Sal da Terra e Luz do Mundo. E é justamente isso que nós vamos começar
a refletir imediatamente. Primeiramente, minha gente, o que é um processo formativo? Você deve estar pensando, nossa, formação é você colocar em formas, sair todo mundo igualzinho. Não, não é isso. Na Igreja Católica existe uma unidade na diversidade. Então falar em forma é muito complicado. O que seria um processo formativo? Seria você dar alguma forma. Mas principalmente quando se fala de intelectualidade, é você enxertar na sua prática um processo teórico. É você entender verdadeiramente o que é um processo teórico e um processo prático. Muitas vezes, nos níveis universitários também é comum você ouvir isso, a pessoa dizer assim, olha, eu gosto muito da parte prática, a parte teórica eu já não gosto muito. Pois é, eu vou falar para vocês que isso é uma falácia. Uma pessoa que faz algo sem teoria, ela não faz uma prática, ela não tem prática, ela vai imitar alguém, tá? Se de repente, naquele processo de fazer, dá alguma coisa errada do que ela está imitando, ela não sabe. Por isso que se faz necessário a teoria. Por isso, você saiu um pouco da prática, de repente esse final de semana, de repente você saiu um pouco da prática do seu dia a dia, está vendo esse vídeo agora imediatamente, você parou. Você parou um pouquinho. Tá? A igreja, que não é um ativismo, a igreja é uma reflexão também. Então, sair da prática, ir para a teoria e reformular a sua prática. Prática e teoria são movimentos que são concomitantes. Não existe prática sem teoria. Se uma pessoa faz alguma coisa sem entender o que é, ela simplesmente está imitando alguém. Por exemplo, eu estou com um monte de aparato aqui, né? Tem um computador aqui, tem um computador aqui, tem outro computador lá me dando suporte, né? Eu tenho aqui o gravador, que eu estou gravando aqui externamente, tá? Para o som ficar perfeito. Eu estou com a câmera aqui na frente, eu estou com o computador conectado à internet aqui. Ah, tem todo um aparato tecnológico que eu não tenho a teoria nenhuma. Nenhuma. Teoria zero. Eu simplesmente estou imitando. Alguém me ensinou como é que operava a câmera, alguém me ensinou como opera isso aqui, alguém me ensinou como opera o computador, e eu estou imitando alguém. Quando você vai para o processo teórico, você entende todo o processo, e aí você não vai ter simplesmente uma prática, você vai ter uma praxis, do grego, uma reflexão. E é justamente essa a nossa proposta nesse estudo belíssimo. Você vai gostar, espero que você goste. Preparei com muito carinho, né? Sobre o ano do laicato, sobre o ano do leigo. O que é o leigo na igreja? Qual é o munus do leigo? Qual é a função do leigo? O que a igreja diz do leigo? Tá? É fundamental para que você, sacerdote da igreja, você bispo da igreja, você diácono da igreja, membros da hierarquia, e você, fiel leigo, entenda que a nossa igreja é um corpo. É uma. Todos somos chamados a uma missão e a uma vocação. A vocação da santidade e a missão de levar o Evangelho, a força inesgotável do Evangelho, a todas as pessoas. Agora, cada um vai ter a sua função. Qual é a minha função como leigo? É justamente isso que a gente vai começar a refletir. Esse é o nosso cronograma. Então, basicamente, nós vamos ter 5 palestras. Bruno, mas eu fui na assembleia na cidade tal e você deu 2 palestras só. Bruno, eu estava na assembleia na diocese tal e você deu 7 palestras. Bruno, eu estava na assembleia aqui na diocese de Petrópolis, na assembleia paroquial da paróquia de Magé, e você deu 3 palestras. Sim, mas mesmo que eu dei 2 ou 7, a base está aqui. Tá? Aqui vai ser todo o conteúdo. Se eu dei 2 palestras, eu peguei um pouquinho das 5 e fiz 2 palestras. Se eu dei 7 palestras, eu peguei as 5 palestras e aumentei mais 2
com as mesmas temáticas. Então as temáticas centrais estão aqui. Qual que é a primeira temática? Vai ser uma temática um pouco mais longa. Eu te peço desculpa pelo primeiro vídeo, esse vídeo que você está vendo agora. Vai ser um vídeo um pouquinho mais longo, porque são coisas mais técnicas, ok? Então, leigos. Quem são? Elementos de eclesiologia. 2. Discípulos e missionários. Encontro com Jesus. Que também é um pouco desse documento aqui, 107, que trabalhei em várias assembleias ano passado. O documento 107 da CNBB, Iniciação à Vida Cristã. Tá? E depois... Tópico 3, sal da terra e luz do mundo, frutos da graça de Deus. Vamos refletir um pouco, deixa eu falar um pouquinho do 2 primeiro, né? Discípulos e missionários, o encontro de Jesus, com Jesus. Eu vou usar esse documento 107, para falar um pouco desse encontro com Jesus. Do encontro com Jesus e a samaritana. Como que o encontro com Jesus muda as pessoas. Como que o encontro com Jesus faz com que nós queiramos nos encontrar com os outros. E aí, dentro do ano do laicato, tem toda uma questão de participação do leigo na política, na vida pública, na res pública. Não adianta ser cristão para si. Duque in altum est, avance para as águas mais profundas. Há de gentes, uma igreja em saída. Eu recebi um presente, esse presente deve ser comunicado. 3. Sal da terra e luz do mundo. Essa reflexão você vai ver que só é possível ser sal da terra e luz do mundo porque Cristo e a igreja e a vida sacramental e a vida de oração nos permite isso. Ser sal da terra e luz do mundo como algo estanque é um moralismo. Tipo assim, olha, se vira. Você tem que ser santo, sal da terra e luz do mundo. Olha para Cristo na cruz, se configure com Ele. Isso é moralismo. Você vai perceber que sal da terra e luz do mundo é fruto da graça de Deus. Deus que te chamou vai te dar o sustento para ser sal da terra e luz do mundo. Deus que te convocou vai te dar o subsídio, vai te ajudar. Vai estar contigo. Essa é a graça de Deus. Essa é a beleza do cristianismo. Você não está sozinho. Bruno, mas eu sou leigo. Fui chamado, lógico. Por quem? Pelo bispo? Não. Pelo padre? Também não. Você foi chamado por Deus. Isso é a beleza do cristianismo. Ok? E 4, né, o leigo nos documentos da igreja. Claro que a gente vai trabalhar isso também no primeiro tópico. Tá? Mas os leigos no documento da igreja, nós vamos trabalhar especificamente esse documento aqui, o Apostolicam Actuositatem. Depois a gente vai fazer um soletrando com Apostolicam Actuositatem, tá? Brincadeira. Eu vou falar um pouco disso. Vou falar um pouco do Apostolicam Actuositatem e também da Christi Fidelis Laici do João Paulo II. Esse Apostolicam Actuositatem do Vaticano II e a Christi Fidelis Laici do João Paulo II. Daqui a pouco eu acho a Christi Fidelis Laici está aqui nessa bagunça. E o 5º tópico, vamos falar da ação transformadora da igreja no mundo, propondo novos caminhos. Como é que a gente é leigo? Como é que é ser sal da terra e luz do mundo? Por que caminhos nós vamos trilhar? Então é uma coisa mais prática, tá? Mais de ação, verdadeiramente. Os leigos do documento da igreja, falei pouco, a história do laicato no século XX. E aí também vai envolver o Vaticano II, os documentos que foram promulgados no pontificado de São João Paulo II, principalmente o Catecismo da Igreja Católica, tá? Promulgado em 1992, tá? E o Código de Direito Canônico, promulgado em 1983, que dão um impulso novo também ao laicato. E depois, um pouco mais tarde, se não me falha a memória, em 1998, né, tá ali na estante, depois eu pego para vocês, o Compêndio da Doutrina Social da Igreja. Então você vê que o estudo é robusto, tá? Vamos devagar, de uma maneira bem tranquila, para que possamos aproveitar ao máximo, tá? Os textos referenciais, os textos fundamentais, eu vou colocar aqui para você. Toda vez que você vê uma passagem bíblica, eu vou estar utilizando essas duas versões das Sagradas Escrituras, tá?
a Bíblia do Peregrino e a Bíblia de Jerusalém, tá? Essas são as Bíblias que são minhas preferidas. Claro que eu tenho lá a minha Ave Maria na cabeceira para rezar, mas quando eu quero estudar a Bíblia, literalmente, eu utilizo esses dois textos. Bruno, qual a diferença dessas duas Bíblias de repente, para uma Bíblia Ave Maria, a Bíblia da CNBB? Né? Qual que é a diferença? Em relação ao texto, muito pouca coisa de tradução, de pequenas palavras. O interessante nessas Bíblias são as notas de rodapé. Olha só que interessante. A gente vai ter aqui carta de São Paulo aos Romanos. Tá? Então aqui está o texto, tá vendo? Aqui está o texto. Tá? Nessa parte aqui está o texto. E isso tudo aqui, ó, é nota de rodapé. O que é uma nota de rodapé? É algo que vai elucidar o texto. É algo que vai te dar outros subsídios sobre o texto. É bem interessante, eu gosto muito. O direito canônico, tá? Quando a gente falar sobre o leigo, quem é o leigo, vamos usar também o direito canônico. O catecismo da Igreja Católica, e aí vem os documentos da Igreja, tá? Outros documentos, compêndio da doutrina social da Igreja, né? O apostolado do leigo, né? No Concílio Vaticano II, que justamente coloquei aqui duas vezes, né? A apostólica Actuositatem, tá? A gente tem os documentos ainda do Vaticano II adigentes, que vai ser justamente o documento base para o documento 107, tá? Que é essa igreja em saída, adigente sobre a atividade missionária da igreja, uma igreja em saída. Bruno, mas isso não foi o Papa Francisco que disse? Foi. Só que isso é um texto lá da década de 60. Tá? Lá do Vaticano II. A Gaudium et Spes, que é sobre a igreja. A Lumen Gentium, tá? Que é a Constituição dogmática, Lumen Gentium. Na verdade, a Gaudium et Spes é sobre a igreja no mundo contemporâneo. Como que eu, igreja, como que eu, sal da terra e luz do mundo, vou evangelizar as pessoas? Eu tenho a Lumen Gentium, que é a Constituição dogmática sobre a igreja. É muito interessante, vale muito a pena. Estou aqui com um compêndio do Vaticano II, que tem todos esses documentos, vale muito a pena também comprar, acho que ele vai aparecer em algum momento. Evangelho Anunciandi, do Paulo VI, né? Redentorius Missio, do João Paulo II, Christi Fidelis Laici, que eu já comentei para vocês, e os documentos da CNBB, tá? Missão e Ministérios dos Cristãos Leigos, é um documento lá, documento 62, documento mais antigo, se não me falar a memória, é de 1992, o documento de Aparecida, de 97, o documento Iniciação à Vida Cristã, que é o documento que nós estudamos ano passado, tá? E, finalmente, o documento 105. Claro que tem outros documentos que eu também estou utilizando, tá? Por exemplo, esse documento aqui que é fantástico, é o documento sobre a iniciação à vida cristã, sobre o processo de inspiração catecumenal, é da série de estudos 97. Ele vai dar aqui todo o itinerário do RICA, tá? Do Rito de Iniciação Cristã para Adultos. Eu também estou utilizando esse documento. Vamos lá! Depois desse mise-en-scène, vamos lá para a primeira formação. Leigos. Quem são? Quem são os leigos? Né? E elementos um pouco da eclesiologia. Vamos pegar logo o Lumen Gentium, que fala sobre a igreja, a Constituição dogmática do Concílio Vaticano II, Ecumênico Vaticano II, sobre a igreja. Cristão leigo na igreja. Definição e missão. Vamos lá. Por leigos, entende-se aqui todos os cristãos que não são membros da Sagrada Ordem ou do Estado religioso conhecido pela Igreja. Isto é, os fiéis que, incorporados em Cristo pelo batismo, constituídos em povo de Deus, tornados participantes, a seu modo, da função sacerdotal, profética, real de Cristo. Exercem, pela parte que lhes toca, a missão de povo cristão na igreja e no mundo. Olha que coisa fantástica, tá? Bruno, Cristo é sacerdote? É. Eu sou sacerdote? É, leigo. Sacerdócio comum. Você é chamado a ser sacerdote, profeta e rei. Você vai participar do sacerdócio de Cristo. Bruno, e o padre? O padre vai exercer o sacerdócio de Cristo. Essa é a diferença. Um completa o outro. Nossa igreja, gente, é linda.
Nossa igreja é belíssima. Então vamos lá. Igreja no mundo. Beleza, Bruno, tá lá em Lumen-Gênesis 31, tá? Bruno, o que é igreja? Se eu perguntar para você que está em casa, se eu parar aqui e mandar um WhatsApp para você agora e te perguntar, o que é igreja? Será que você vai saber? Vamos recordar. Fundamentos da igreja. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Saudações rubro-negras, esqueci de falar, né? Maravilha. Vamos lá. Origem e finalidade da igreja. Tá? A gente tem uma pintura belíssima do Beato Angélico. De repente meu rostinho está aí atrapalhando, mas se você comprou o CD, os slides também estão dentro do CD. Né? Origem e finalidade. A igreja é um mistério. É ao mesmo tempo divina e humana, visível e invisível, terrena e celestial, temporal e eterna. Não se pode reduzir a igreja, meu irmão, minha irmã, a uma empresa, a uma ONG internacional de serviços religiosos e assistenciais. Apesar dela ser, né, de serviços assistenciais e religiosos, não é uma ONG. É santa e imaculada, apesar das misérias dos homens que a compõem na terra. Então, cuidado também com aquela frase herética, tá? Ah, a igreja é santa e pecadora. Não, a igreja é santa. Pecador é você e eu. Tá? João Paulo II fala belissimamente, né? A igreja é mãe e uma mãe deve ser amada. Saulo, Saulo, por que me persegues? Respondeu, quem és, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Pô, peraí, né? A gente tem a conversão no caminho de Damasco, de Michelangelo de Caravaggio, tá? Não confunda Michelangelo de Caravaggio com o mestre Michelangelo que pintou a Capela Sistina, tá? São dois Michelangelos diferentes. Um é de Caravaggio e o outro é simplesmente Michelangelo. 1601, essa pintura belíssima. Depois tu dá um Google aí e acha a pintura que você vai se deliciar com a arte renascentista, verdadeiramente. É interessante que hoje, nesse mundo que a gente vive, o cara pega um vergalhão, dá 3, 4 torcidas e fala que é arte. É meio controverso. Mas vamos voltar aqui para a questão do Paulo, né? Saul, por que me persegues? Quem és, Senhor? Sou eu, Jesus, a quem tu persegues. Espera aí. Paulo não viu Jesus. A perseguição de Paulo começa aproximadamente de 3 a 4 anos depois da morte de Jesus. Como é que Paulo estava perseguindo Cristo? Eu que sou professor de história, sou chato com essas datas. Não é possível. Paulo, na verdade, não perseguia Cristo. Perseguia os cristãos. O que Jesus fala que os cristãos são? Ele. Sou eu a quem tu persegues. Olha que fantástico, né? Avançar. Origem e finalidade da igreja. Etimologicamente, o que significa igreja? Vem do grego eclésia, do hebreu kahal. Significa assembleia convocada e reunida. No Antigo Testamento, comunidade santa, povo de Deus, reunido para o culto, louvor a Yahvé. Os primeiros cristãos chamavam a igreja de assembleia litúrgica, comunidades locais, conjunto de todos os cristãos. São 3 significados inseparáveis lá no código, no catecismo da Igreja Católica. Tá? A Igreja de Deus existe nas comunidades locais e realiza-se como assembleia litúrgica, sobretudo na Eucaristia. Aí nós temos a primazia de Pedro, em Mateus 16, 18, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ainda, né? Origem e finalidade. A igreja é um projeto trinitário. Pai, Filho e Espírito Santo. A igreja não é um empreendimento humano apenas. A igreja é um empreendimento apostólico, sim. Os apóstolos vão empreender também a igreja, mas a igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Ok? Os apóstolos levam a cabo a igreja. Entende? Eles dão seguimento à mensagem cristã. Você pegar lá Atos 2,42, tá lá. Perseveravam eles na doutrina dos apóstolos, ó,
Atos 2, 42, 23, 38, 41, 43... Cadê o 42? Sumiu. 42. Eram assíduos em escutar os ensinamentos dos apóstolos, na solidariedade, na fração do pão e nas orações. A igreja é apostólica, verdadeiramente. Mas é um projeto trinitário. Pai, Filho e Espírito Santo. Um desígnio amoroso do Pai Eterno. Foi fundado no tempo por nosso Senhor Jesus Cristo, o Verbo encarnado, e é continuamente vivificada pelo Espírito Santo. Tem um documento muito bonito de João Paulo II chamado Dominus et Vivificante, né? O Senhor que nos vivifica, falando também do Espírito Santo, né? Protagoniza na história da salvação há 2000 anos. Então a igreja, que tem o seu mistério salvífico, depois a gente vai desenrolando um pouco isso, o que é mistério salvífico, que eu e você participamos, tá? Desse mistério da salvação, tá? Desse mistério que é a igreja, tá? Mesmo você como padre e eu como leigo, ao contrário, tá? Participamos desse mistério, tá? E como protagonistas nessa história da salvação. O tempo da igreja, desde a sua fundação por Cristo até a sua consumação no final dos séculos. A natureza da igreja. Primeiro, a igreja é um sacramento. Se nós pegarmos a definição de sacramento no Catecismo da Igreja Católica, vai estar lá muito belíssimamente, né? Como eu sou catequista, eu sei de cabeça, né? Sinal sensível e eficaz. O que é um sinal sensível e eficaz? Você pode ver, você pode tocar, você pode sentir. Eficaz, né? Da graça de Deus. E é por isso que é eficaz, porque não é da sua graça. Não é você, não é o seu poder, é a graça de Deus. Instituídos por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, Deus feito homem na terra, instituiu o sacramento que é a igreja. Instituídos por Cristo para a nossa salvação. Então, vou pegar a frase completa, né? Que é o sacramento. Sinal sensível e eficaz da graça de Deus, instituídos por nosso Senhor Jesus Cristo para a tua salvação, meu irmão. Isso é o sacramento. E a igreja é um sacramento. A igreja foi instituída por Cristo para a nossa salvação, verdadeiramente. Ó, a igreja em Cristo como um sacramento, quer dizer, sinal e instrumento da íntima união do homem com Deus, da unidade de todo o gênero humano. Está lá no Lumen Gentium 1, tá? E qual a natureza da igreja? Definição, então, né? A gente tem aqui as contribuições do Vaticano II, depois do magistério posterior ao Vaticano II. A igreja é o sacramento da comunhão dos homens com Deus e entre si, por Cristo no Espírito Santo. Não revela o mistério. O elemento divino da igreja torna sempre insondável o homem, a profundidade do seu mistério. O que é igreja é insondável, minha gente. E essa união de Cristo com o homem não tem como ser mensurada. Não tem como botar num tubo de ensaio, botar um componente aqui misturar. Não tem. É insondável. Tá? Outras definições possíveis. É a instituição fundada por Cristo para a salvação das almas. É a igreja. Se alguém te perguntar um dia na feira, o que é a igreja? É a instituição fundada por nosso Senhor Jesus Cristo para salvar a humanidade, que você faz parte desse projeto de salvação. É o povo de Deus, é o corpo místico de Cristo, formados pelos batizados que professam a mesma fé, participam dos mesmos sacramentos, estão unidos ao Santo Padre, o Papa. Tá? Vamos lá. Igreja visível e invisível. Tá? Vamos lá. O que é igreja visível? São os fiéis cristãos. Aqueles que, incorporados a Cristo pelo batismo, se integram ao povo de Deus e feitos partífices a seu modo, por essa razão da função sacerdotal, profética e real de nosso Senhor Jesus Cristo. Cada um segundo a sua própria condição. Leigos e não leigos, tá? Leigos e ministros ordenados são chamados a desempenhar a missão de Deus à igreja para cumprir no mundo. Então a missão não é tua, meu irmão. A missão é de Deus. A missão é da igreja. A missão é de nosso Senhor Jesus Cristo. Que você foi incorporado
pelo batismo. Você foi chamado a participar da missão de Deus na terra, na missão do Filho de Deus na terra, que é Jesus. Isso é fantástico, tá? Igreja visível, princípio de igualdade essencial. Condição própria dos fiéis cristãos, fundamento ser filhos de Deus. Dignidade excelente, da qual participa igualmente cada um deles. Cooperação e corresponsabilidade dos fiéis para cada qual, conforme a posição na edificação do corpo de Cristo. Tá vendo, gente? Existe na igreja fiel. Olha como é que a gente vai desenrolando um pouco o documento da CNBB. O documento da CNBB vai falar isso, tá? Mas o documento da CNBB vai dar diretrizes mais pragmáticas, né? Eu estou aqui voltando um pouco, fazendo uma catarse aqui nos documentos eclesiásticos. Isso aqui é Vaticano II, tá? Então existe fiel. O fiel pode ser leigo ou ministro ordenado. Gosto muito daquela musiquinha, né? Nossa igreja é um corpo, cada membro é diferente, há no corpo certamente coração ao meu Senhor. Então todos somos fiéis, chamados a uma vocação primeira, santidade. Tá? Princípio da diversidade funcional. Existe na igreja uma dupla tipologia de fiéis cristãos por instituição divina. Os ministros sagrados ou clérigos e os leigos. Isso está aqui no direito canônico. Você pega lá o direito canônico 204, depois eu leio isso, está aqui, ó. Fiéis são os que, incorporados a Cristo pelo batismo, foram constituídos como povo de Deus e assim feitos participantes, a seu modo, munus sacerdotal, profético e régio de nosso Senhor Jesus Cristo. São chamados a exercer, segundo a condição própria de cada um, a missão que Deus confiou para a igreja cumprir no mundo. Aí. Direito canônico. Tá vendo que interessante? Tá? O que é o sacerdócio comum? Eu sou um sacerdote comum. Eu não sou padre, eu sou um leigo. Mas eu sou chamado a participar do sacerdócio de Cristo. Participação do sacerdócio de Cristo, que se transmite a todo fiel cristão pelo batismo. E robustece-se na crisma, na confirmação. E tem o seu centro na raiz na Eucaristia. Olha que coisa fantástica. Você pega o Gregório Nazianzeno, anota que depois eu vou cobrar em prova o nome do Nazianzeno, né? Você pega Gregório Nazianzeno, ele vai falar isso sobre o batismo, né? Um dom, uma graça, tá? Um manto de incorruptibilidade. É fantástico. E a crisma também é a mesma coisa. Você pega o ritual da crisma, né? E vai falar, olha, aqueles que foram incorporados mais especialmente em Cristo, que estão obrigados à fé, que devem difundir e defender tanto por palavras quanto por obras. Tá? O cristão, o sacerdócio comum, né, capacita para oferecer os sacrifícios espirituais gratos a Deus por Jesus Cristo. E para contribuir para a missão salvadora da igreja, exerce na recepção dos sacramentos, na oração, ação de graças mediante o testemunho de vida santa, na abnegação e na caridade operante. Está lá na Lumen Gentium. Quando a gente estudar a Christ Fidelis Lais, lá de João Paulo II, um pouquinho mais na frente, nós vamos perceber que essa partezinha da Lumen Gentium vai ficar um pouco mais simples. O que o João Paulo II vai falar belíssimamente? O cristão leigo deve santificar as coisas temporais. O trabalho, a família. Entende? Vamos avançar um pouquinho. A igreja visível, sacerdócio ministerial, padre. Participação especial no sacerdócio de Cristo, conferido pela Sagrada Ordem, potestade da ordem para oferecer sacrifício, perdoar os pecados e desempenhar publicamente, em nome de Cristo, o ofício sacerdotal a favor dos homens. Sacerdócio comum e ministerial são diferentes, essencialmente e não só em grau, tá? Mas em função. Somos fiéis, todos nós, porém existem funções diferentes. Para a gente falar do leigo, se faz necessário que a gente entenda o que é o sacerdote. O que é a igreja?
Pô, Bruno, olha só. Você está mudando o tema. Não estou mudando o tema não, meu caro. Eu estou te dando subsídio para que você entenda perfeitamente a sua missão como leigo ou a sua missão como sacerdote. O sacramento da ordem imprime um caráter que capacita para operar na pessoa de Cristo, in persona Christi. Foi aquilo que eu falei no iniciozinho, né? O cristão leigo, ele vai participar do ministério de Cristo, do sacerdócio de Cristo, tá? O padre vai exercer. Essa é a diferença. Ambos irmãos. Vamos lá. Igreja visível, sacerdócio ministerial e comum. Sacerdócio comum e ministerial não são alheios, nem independentes, mas ordenam-se um ao outro, pois ambos participam à sua maneira do único sacerdócio de Cristo. Olha que coisa fantástica. Momento culminante de exercício comum de ambos os sacerdotes. A missa. Tá? Vamos lá. Igreja visível. O sacramento da ordem não confere só funções santificadoras, mas também os ofícios de ensinar, reger o povo de Deus, né? Essencialmente, o sacramento confere 3 graus: episcopado, presbiterado e diaconado. E aí vem os leigos. Vou pegar o que são os leigos agora. Então já falamos um pouco o que é um sacerdócio ministerial, o que é um sacerdócio comum, o que é a igreja. Agora vamos focar só no leigo, tá? A gente poderia, em outro momento, de repente, no outro estudo, falar só sobre os sacerdotes. E eu falaria também bastante aqui. Mas agora é o leigo. A Lumen Gentium 31 vai falar a seguinte coisa, né? Com o nome de leigos, destina-se que todos os fiéis cristãos, à exceção dos membros da Sagrada Ordem, o estado religioso de vida pela Igreja. Tá? 31 ainda, Lumen Gentium. O caráter secular, o que é secular? Século. Eu não estou num mosteiro. Tá? Eu não estou no eremitério. Eu estou no século. Bruno, não tem padre secular? Tem. Tá? É o diocesano. O diocesano está no meio do século. Mas ali ele está separado. Mesmo assim, ele é um kadosh, um separado. Tá? Eu não, sou leigo. Eu estou nas coisas do dia a dia. Eu estou no trabalho. Eu estou na labuta. Tá? Tem que pagar conta. Eu tenho que cuidar do filho, da família, da esposa, do marido. Entende? A dimensão. Eu estou no chão da fábrica. Tá? O caráter secular é próprio e peculiar dos leigos. Aos leigos corresponde, por si própria, a vocação de tratar e de obter o reino de Deus, gerindo, cuidando dos assuntos temporais e ordenando-os segundo Deus. Olha, então, por exemplo, meu irmão, você está trabalhando, oferece aquele trabalho a Deus. Você está num lazer, oferece aquele trabalho a Deus, aquele lazer a Deus. Você está cuidando do seu filho, você está lavando uma louça. Entende? Essa é a missão do leigo. Mas não apenas isso. A missão do leigo é a missão de Cristo. Levar a boa nova, que é Ele. Jesus é o primeiro missionário. A gente vai ver isso lá no documento 107. O primeiro que anuncia a boa nova é a própria boa nova, que é Jesus. Isso é fantástico. O primeiro a levar a mensagem é a própria mensagem, que é Jesus. Então, eu, que fui chamado como jovem rico, mas a diferença é que eu aceitei o chamado, eu sou convidado também a ser sal e luz. Ser chamados por Deus a viver no mundo, não como simples presença física, mas presença vital de compromisso e de inserção na ordem temporal. Aquilo que eu falei do João Paulo II, né? 1988. Tá? Santificar o mundo desde dentro. Tá? Todos na igreja, precisamente por serem membros dela, recebem, partilham da comum vocação à santidade. É um pouco a nossa vocação, sem dúvida. Tá? Virtudes a viver na profissão, na família, nas relações sociais. Contribuição para a missão da igreja é direito e dever, radicado no batismo, que os leigos hão de realizar precisamente no mundo e desde mundo. Percebe, meu irmão, minha irmã,
que não é o Papa que está te convocando, não é o bispo da tua cidade que está te convocando, não é o padre, o pároco da tua cidade que está te convocando, ou um teu amigo, é nosso Senhor Jesus Cristo. É a missão da igreja, que você é incorporado pelo batismo. Olha o último parágrafo, olha. Os leigos participam com pleno direito. É isso que vai falar o documento da CNBB. O protagonismo do laicato não é o leigo tomar partido no que não lhe compete. O protagonismo do laicato é o leigo entender que ele tem todo o direito de participar da missão de Cristo. É isso que é o protagonismo do leigo. Não é querer passar por cima do padre, não é querer ser um mini padre, entende? É entender que ele tem um munus. O que é munus? Uma missão, uma função. Munus, a tradução literal, é função. Na igreja, só conforme a sua condição secular, em comunhão com toda a hierarquia, lógico. Tem que estar em comunhão com o Papa, tem que estar em comunhão com o bispo, tem que estar em comunhão com o padre da sua paróquia. Lógico, tá? Essa é a missão. O leigo, ele vai participar do sacerdócio de Cristo. E uma das coisas que o leigo deve fazer, tem a obrigação de fazer, é ensinar. O que é ensinar? Qual que é a missão do leigo em ensinar? A gente tem a passagem belíssima da Samaritana. O apostolado é um direito / dever de todos os leigos, enraizado no batismo e na confirmação, né? Eu já disse isso. Vamos pegar um pouquinho aqui, 1285, tá? Aqui no Catecismo da Igreja Católica. 1285. Juntamente com o batismo e a Eucaristia, o sacramento da confirmação consiste em um conjunto dos sacramentos de iniciação cristã, cuja unidade deve ser salvaguardada pela Igreja. Quer dizer, a Igreja deve salvaguardar esse depósito de fé. Por isso é preciso explicar aos fiéis que a recepção deste sacramento é necessária para a consumação da graça batismal. Com efeito, olha que fantástico, agora a missão do crismado, ó. Pelo sacramento da confirmação, os fiéis são vinculados mais perfeitamente à Igreja, enriquecidos de força especial do Espírito Santo e, assim, mais estritamente obrigados à fé, que, como verdadeiras testemunhas de Cristo, devem difundir e defender, tanto por palavras como por obras. Você foi crismado? Eu não fui, não. Eu sou. Então eu tenho a obrigação de ensinar. Entende isso? Eu não fui. Eu sou. São José Maria Escrivá, né? Para o cristão, o apostolado é natural. Não é algo que se acrescente, que se justaponha. A lei ou a sua atividade diária é sua ocupação profissional. Então, falar que o leigo deve anunciar o evangelho é a mesma coisa que você comprar um carro e diz que o carro não anda. É uma coisa natural, faz parte da vida. Entende? Vamos avançar. O apostolado recorre a 3 ofícios dos leigos, mas em especial ao de ensinar. Consiste em acolher o evangelho e dá-lo a conhecer aos outros. É lógico. Leigos, santificar-se. Eu coloquei na nossa abertura, né? Que você tenha gostado. Tá? O que é santificar? Baseando-se no sacerdócio comum dos fiéis, o Concílio Vaticano II, a Lumen Gentium, fala assim aos leigos, tá? 34. Todas as suas obras, orações, iniciativas apostólicas e a vida conjugal e familiar, o trabalho cotidiano, o descanso espiritual e corporal, se são feitos no espírito, e inclusive as mesmas provas da vida se elevam pacientemente, se convertem em sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo, que na celebração da Eucaristia se oferece com toda a piedade ao Pai, juntamente com uma oblação do corpo do Senhor. Deste modo, também os leigos consagram o mesmo mundo a Deus. Santificar, para o leigo,
é consagrar o mundo a Deus. Todos os nossos ofícios diários devem ser santificados pela nossa oblação, pela nossa oração. Olha que missão sublime do laicato. Olha que missão sublime do leigo. E olha que missão difícil do leigo. Muito difícil. Vamos lá. Leigos, santificar. É certo que corresponde aos leigos uma parte própria da função de santificar, participando ativamente segundo seu modo próprio nas celebrações litúrgicas, especialmente na Eucaristia. Leigos, dirigir, governar. Neste campo é aquilo que é específico dos leigos, é ordenar para o reino de Deus as estruturas temporais e toda a sociedade humana, e é especificamente a política, meu irmão. Tá? Você cristão leigo, e não se mete com política, um idiota vai tomar o teu lugar. Então, você precisa conhecer a doutrina social da igreja. Precisa. É necessário. Né? Depois você pode pegar nos meus canais no YouTube. Eu tenho vários vídeos sobre a doutrina social da igreja. Na verdade, são 15 encontros sobre a doutrina social da igreja. Tá? E a gente vai parando por aqui o nosso primeiro vídeo. Tá? Nossa primeira formação. Peço desculpa, uma formação um pouco mais longa. Prometo que as outras vão ser um pouquinho menores. Fique conosco, daqui a pouco a gente está de volta.